Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 8 de dezembro de 2023, uma sexta-feira, trader, dia de payroll. Vamos tomar cuidado porque hoje vai ter movimentos estranhos no mercado, então vamos com cautela, principalmente no horário que vai acontecer o payroll. Eu vou dizer para vocês quando a gente chegar lá no calendário econômico, eu vou pontuando passo a passo aqui para vocês. Recado rápido aqui para vocês, hoje às 8 horas da noite eu não vou ter vídeo arriscando a própria pele, ou seja, day trade na conta real, no melhor estilo skin the game. Por quê? Porque eu não vou operar, hoje eu vou para um evento, não vou estar fora do mercado, mas no lugar eu vou deixar uma análise de ativos, que eu vou pegar o fechamento do mercado e entender se deu setup super tendência ou não no índice no dólar e explicar para vocês se seria gain, se seria loss ou 0 a 0. Então vamos lá ver esse estudo para vocês hoje no final do dia. E agora vamos entender o que está acontecendo nas principais notícias mercado afora, começar falando pelo óbvio payroll, tá? Hoje às 10h30 tem o payroll, no calendário econômico a gente vai pincelar um pouco mais com relação a esse horário e essa notícia. Movimenta bastante o mercado, são informações com relação ao emprego americano, isso faz com que o mercado dê solavancos, muitos solavancos de injeção de liquidez e volatilidade, então vamos com cuidado, principalmente esse horário. Também tem informação do acordo entre Mercosul e Singapura, a cúpula se reuniu ontem para discutir o acordo que estava acontecendo entre Mercosul e a zona do euro, só que infelizmente esse acordo nesses dois blocos não está acontecendo, muito por conta do embarreamento da França, sabemos disso, a França tem grande interesse que isso não aconteça, porque o principal exportador de agro na região da zona do euro é a França, e o Brasil sabemos que é uma potência aqui da América do Sul com relação ao agro. Então esse acordo fechado de livre comércio certamente seria um problema para a França, porque o Brasil entraria com tudo na comercialização de alimentos. Agora, e também tem informação, óbvio, depois desse debate todo entre o bloco do Mercosul e a zona do euro, fechamos o acordo com Singapura, que em 2022, antes do acordo de livre comércio, a gente já girou em torno de 10 bi de negociação entre essas duas regiões, o Mercosul e Singapura. Agora, com esse acordo firmado de livre comércio, obviamente, tende a aumentar essa injeção de liquidez, esse movimento financeiro, e com o movimento financeiro nessas duas regiões, óbvio que nós tornamos cada vez mais atrativos para investimento, para dinheiro estrangeiro entrando. A gente teve aí um forte rally da bolsa, um forte movimento de alta, dada toda a injeção de liquidez de dinheiro estrangeiro entrando aqui no Brasil, entrando também na região do Mercosul. Então isso faz com que esse acordo seja benéfico também para as nossas bolsas, nos ficar atento e trazer o desdobramento dessa notícia. Também tem informação do erro dos analistas, e calma, eu sei que eu tenho muito amigo analista que me assiste aqui, tá? E também sei que muito amigo meu costuma comentar com relação a isso. Teve uma matéria da Bloomberg, ontem eu li uma matéria na Bloomberg Linha, ontem à noite, no final do dia, com relação a um estudo feito sobre o erro dos analistas aqui no Brasil, especificamente com a movimentação das ações, dizendo que realmente teve muita informação contra o que estava acontecendo, e isso também ocasionou muito impacto. Então aqui é só para pincelar, erros são naturais, naquele volume que foi apresentado da matéria não, mas erros são naturais, muito por conta de eu vivo isso, aconteceu recentemente, eu vendo forte rally da bolsa, aquele forte movimento de alta no índice, achando realmente estranho, uma injeção de liquidez absurda, o mercado extremamente pressionado, eu entendi que em algum momento entraria o pullback, começou a acontecer só agora, e eu não sei se esse pullback vai virar de fato uma reversão de tendência ou não, eu só sei que era para ele ter acontecido, demorou, o mercado pressionou, subiu forte e agora está fazendo um movimento de pullback ou de lateralização, a gente vai acompanhando na análise do gráfico, tá? Vamos direto para ver o que está acontecendo no calendário econômico, e aqui está nas principais cotações de indicadores e bolsas, mas voltei para o calendário econômico. A notícia que tem durante o dia de hoje é realmente somente o payroll às 10h30 da manhã, e tem todas as notícias oriundas dessa informação. Payroll, lembrando, são notícias com relação ao emprego americano, e sempre nesse momento eu falo dos principais horários da bolsa. Às 9 horas abre o mercado à vista aqui no Brasil, mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas o mercado à vista, às 11h30 abre a análise, normalmente costuma ser às 10h30, mas por conta do horário de verão americano passou a ser às 11h30, e provavelmente lá para fevereiro ou março volte a ser às 10h30, a gente vai trazendo essas informações aqui para vocês também, tá? E agora vamos para a cotação dos principais indicadores e bolsas mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda, tá? Com exceção da bolsa indiana, que fechou numa alta de 0,33%, a Europa opera toda em alta nesse momento, os Estados Unidos também opera toda em alta. Agora vamos para a principal cotação dos principais indicadores, começando falando da EWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou em 0,12% de queda, barril Brent de petróleo em uma alta de 1,13%, minério de ferro numa alta de 1,23%, DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,5%, VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 0,23%, e as bitcoins cotadas a 43.224 dólares. E sempre nesse momento eu falo para você que está me acompanhando do Instagram, quer ver a análise do índice futuro, dólar futuro? Corre lá para o YouTube. Caso contrário, desejo que você tenha um grande dia, cuidado com o payroll, e como eu sempre digo aqui no final dos vídeos,
Bora pro game, pessoal. E para você que está me acompanhando pelo YouTube, vamos dar uma olhada aqui agora na análise do índice futuro, dólar futuro, começando falando pelo índice futuro 60 minutos. E foi um dia bem maluco ontem, mas vamos lá, vamos devagar, vamos com cautela. O mercado abriu fazendo um movimento de... deixa eu ver aqui, perdão, é aqui na lateral. O mercado abriu fazendo um leve movimento de alta, devolveu o movimento, ficou bem lateral aqui, fez um aparente movimento de triângulo. E olha só, temos o encontro de duas médias aqui, tá? O encontro da média móvel de 20 aritmética verde superior, aqui na parte superior do movimento do preço, do fechamento do preço. Na parte inferior, nós temos aqui a média móvel de 200 períodos, fechando esse triângulo que eu vou desenhar para vocês aqui, tá? Esse movimento é um movimento de estreitamento. Óbvio que ele vai tomar sua decisão e vai explodir para algum dos lados. Hoje, como é dia de payroll, vai ter uma movimentação forte. E olha só como a própria média marca essa formação de triângulo que está acontecendo aqui, tá? Então, provavelmente hoje a gente vai ter uma explosão para algum lado, também com injeção de movimento do payroll. Então, vamos acompanhar e vamos com cautela para não estar no sentido inverso dessa explosão, caso de fato se concretize e ela aconteça. Vamos dar uma olhada no diário, só para ver se o diário dá algum indicativo melhor para a gente com relação ao comportamento do preço. E sim, o diário dá um indicativo um pouquinho melhor do que o 60 minutos, eu já vou pontuar para vocês aqui, tá? Primeiro, a gente tem esse candle aqui que fez a média móvel de 9 exponencial virar para baixo. Segundo, nós temos aqui a média móvel de 20 aritmética servindo como uma barreira para o preço, para dar uma continuidade de queda. Terceiro, a gente tem um candle fechando dentro desse candle maior, tá? Que pode significar, sim, um forte impacto em movimento de alta, caso isso aconteça, ou também um forte impacto em movimento de baixa. Aí você fala, Adriano, mas pode ir para qualquer lado? Sim, nesse momento pode. Por quê? O pullback foi feito nas médias. Óbvio que se a gente pegar e fazer uma retração de FIBA, ainda não foi feito, mas foi feito nas médias. E agora, se o mercado tiver com força de alta, se tiver injeção de liquidez, ele volta a subir para buscar a máxima do gráfico, tá? Que é 131 mil pontos. A gente fica na guarda. Vamos agora aqui só traçar para vocês uma retração de FIBA para ver qual é a distância da retração de FIBA para o fechamento daquele candle do dia de ontem, ó. Então, ó, esse aqui é um ponto interessante para a gente traçar aqui. Eu coloquei a retração de FIBO e a gente tem um distanciamento aqui, ó, deste candle vermelho fechado até essa ponta de retração de FIBO. Então, a gente pode ter isso acontecendo sim. A gente tem um distanciamento, isso ainda não significa uma virada de tendência se ele descer até aquele ponto, mas a gente tem um distanciamento de mais ou menos 2.700 pontos, coisa que em 2 dias, num movimento natural da bolsa direcional, pode acontecer, porque nossa bolsa costuma se mexer em torno de 1.700 pontos durante o dia, tá? Normalmente o movimento de um candle diário, tá? Óbvio que a gente tem exceções, olha esse candle aqui, com certeza foi uma movimentação maior, mas normalmente é um candle em movimentação em torno desse valor que eu falei para vocês. Eu entendo, tá? Olhando o gráfico aqui, eu entendo que sim, no diário a gente ainda tem uma tendência de alta, perdendo essa tendência, mas tem uma tendência de alta, porque o IFR ainda trabalha acima da linha de 50%, o volume financeiro ontem foi abaixo da média móvel de 20 períodos, a gente está no movimento que exige um pullback, o mercado fez um movimento de lateralização, tá? Pode se desenhar ombro, cabeça, ombro aqui? Pode, porque olha aqui, a gente tem um movimento de ombro, aqui a gente tem um movimento de cabeça, a gente pode fazer um novo movimento de ombro, cheirando um pivô para uma queda, isso pode acontecer, então por isso que eu ainda estou vendo um pouco mais de lateralização, talvez até hoje num dia de payroll não dê muito movimento por conta disso, tá? Então é importante a gente pincelar essa informação. Vamos lá para os 60 minutos para ver o que 60 minutos nos entrega, numa visão mais espremida. E de novo, mesma coisa, tá? A não ser, como eu tenho uma proximidade muito grande para a média móvel de 200 períodos aqui nos 60 minutos, ó, do fechamento do dia de ontem, vamos pegar aqui, ó, o fechamento do dia de ontem, 315 pontos, vai ser um dia bem complicado e bem mascado. O mercado pode vir aqui brigar, se ele descer bem na região aqui da média móvel de 200 períodos e aqui ficar cutucando essa região para tentar romper, e aí vai ser complicado de operar, ou na parte superior na média móvel de 20 períodos, que também pode ser uma barreira dado o comportamento do preço. Essa região que vocês estão vendo aqui é conhecido como uma região de armadilha, tá? Então tomem cuidado, porque o preço está numa região de armadilha, e vamos ver o range dessa região de armadilha, só para finalizar aqui. O range dessa região de armadilha é de 591 pontos, então de fato é uma região de armadilha entre as médias móveis de 200 e a média móvel de 20. Cuidado no dia de hoje, cuidado com a operação. Vamos para o dólar. E o dólar ontem me fez sofrer demais. Para quem acompanhou o vídeo do Arriscando a Própria Pele ontem à noite, viu que eu fiquei mais de 4 horas numa operação no dólar, porque ele fez esse movimento lateral aqui. Opa, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Aqui. Perdão, eu estava aqui, ó. Ele fez esse movimento de queda, depois desse movimento de queda ele devolveu no movimento de alta, ele ficou batendo aqui na média móvel de 20 períodos, lateralizando, e eu imaginei nesse momento que a gente teria mais queda, porque ele rompeu a média móvel de 200 períodos, mas ele devolveu o movimento me pressionando. Mas enfim, nós não estamos falando do meu trade de ontem, estamos falando aqui da análise do gráfico, senão eu me perco, começo a falar do que aconteceu ontem, mas ontem foi um dia bem lateral com relação ao comportamento do dólar, o que vem sendo no diário também, tá? Vamos falar de diário, vamos pegar o diário aqui e vamos pontuar o diário antes de
mergulhar de novo nos 60 minutos. E o diário fechou dentro daquela região que eu falei para vocês. Lembra que eu falei? Cuidado com as extremidades do caixote, que eu sempre apago para redesenhar novamente aqui para vocês no Bom Dia Day Trader. Então, eu vou redesenhar aquele caixote aqui para vocês de novo. Opa, vamos lá. Aquele caixote aqui para vocês de novo, e tá muito bem visto aí para vocês. Olha, para quem pôde notar, ele chegou a cutucar uma saída, a esboçar uma saída nesse candle aqui que fechou preto, que é um candle de baixa, fechou voltando dentro da região de confusão, depois ele ficou trabalhando aqui nessa região. Eu falei, cuidado com as extremidades do gráfico, que ele pode vir trabalhar nessas extremidades, mas sim, a gente está vendo um preço muito lateral e um preço muito mascado, e sim, o dólar está lateral, movimento lateral no diário do dólar, e nos 60 minutos também, tá? Nos 60 minutos não tem nada muito amplo que ele possa fazer. Quando o mercado está assim consolidado, as chances são que é difícil saber para onde ele vai. Então não tenho como dizer para vocês se ele vai subir ou vai cair. Eu tenho como dizer para vocês que ele vai ficar trabalhando aqui dentro dessa região, dessa zona, tá? E a gente espera um movimento para ver quando ele vai romper essa lateralização. Cuidado com o dólar que está consolidado, sem direção, e a gente toma cuidado para não ser estopado. Bom, chegando ao fim aqui dessa análise para vocês, desse Morning Call, espero que vocês tenham um bom dia. Cuidado com o dia de hoje, dia sexta-feira trader com payroll é sempre perigoso, e como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, bora pro game, pessoal!